Glória a Deus, aleluia. Ontem nós estivemos ali no culto da colheita na Igreja Batista Peniel. Fiquei muito honrado e lisonjeado com a presença dos jovens, né? Jubepe marcou presença lá, louvado seja Deus. Esperei ter mais os homens, as mulheres também, mas foi muito bom tê-los lá conosco. Tivemos uma noite muito abençoada, onde o Senhor falou da necessidade de rogarmos ao Senhor por trabalhadores para a sua seara, né? Porque a seara é muito grande. Nós vimos o Williams, que pregou domingo aqui, falando um pouco sobre isso, da necessidade de sair, da gente ir para fora e pregarmos o Evangelho, plantarmos para podermos colher, né? Amém? Mas nessa manhã eu quero pensar sobre um tema que está ligado à lição de hoje, principalmente a sala dos adultos. Acredito que também os jovens talvez estejam trabalhando esse tema também na revista dos jovens, eu não sei bem. E vamos pensar sobre justificados como Abraão, a fé que salva. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Nós não vamos ler o texto para tomarmos tempo, porque é do 1 ao 25, mas imagina, você abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 4, tá? Deixa eu abrir a minha também aqui. Mas imagina aí, você trabalhar o mês inteiro e no dia do pagamento, o seu chefe lhe entregar o salário dizendo assim: aqui está o presente que eu decidi te dar hoje. Aí você certamente vai perguntar, vai pensar, mas você vai aceitar o dinheiro, mas vai pensar: isso não é um presente, isso é o resultado do meu trabalho, eu trabalhei para receber isso, não é? Nós seres humanos, nós somos viciados na lógica do merecimento. Nós nos viciamos nisso. Nós recebemos isso porque merecemos, ou merecemos receber isso ou aquilo. Nós queremos negociar com Deus. Nós queremos barganhar muitas vezes com as nossas boas ações e apresentar um relatório de comportamento para garantir a nossa entrada no céu. Só que isso não funciona. No primeiro século, os judeus, eles acreditavam muito nisso. Eles acreditavam que se existia alguém, preste atenção, que havia comprado o seu passaporte para o céu, esse alguém era Abraão. Se existia alguém que tivesse comprado seu passaporte para a glória, isso por mérito próprio, por merecimento, esse cara era o patriarca Abraão. Ele deixou sua terra, ele deixou sua parentela, ele ofereceu o seu próprio filho, como um exemplo do Senhor nosso Deus. Ele entregou o seu próprio filho Jesus. Ele deixou tudo e ele obedeceu à voz de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele explode com essa lógica humana no capítulo 4 de Romanos. Ele faz uma pergunta crucial para a gente: o que diz a Escritura? A resposta bíblica muda tudo. Abraão, ele não foi salvo porque ele era perfeito. Nós não somos salvos porque somos perfeitos ou poderemos ser perfeitos aqui nessa terra. Seremos perfeitos um dia, quando estivermos na glória com o Senhor, porque lá não haverá pecado. Amém? Amém. Mas aqui a gente
Nunca iremos conseguir ser perfeitos, mas podemos procurar para sermos melhores, não perfeitos, mas melhores, para sermos realmente vistos pelas pessoas, considerado pelas pessoas filhos e filhas de Deus. Está me entendendo aí? Amém ou não? Abraão, ele não foi salvo porque ele era perfeito, mas ele foi salvo porque ele creu. Ele creu em Deus. Então, a nossa salvação, ela não é uma folha de pagamento. Amém? A nossa salvação não é uma folha de pagamento pelos nossos serviços, pelos serviços que nós prestamos a Deus, na igreja, na vida. Não. É um recibo. A nossa salvação, grave isso, é um recibo de quitação, pago integralmente pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque nós mesmos não temos condições de pagar esse preço. Então, nessa manhã, olhando para a jornada de Abraão, vamos então compreender porque a fé, e somente a fé, para você que está nos assistindo, é o único canal pelo qual Deus nos declara completamente justos. Vou repetir: a fé, somente a fé, é o único canal pelo qual Deus declara completamente que nós somos justos. Você pode dizer amém? Então vamos aprender 4 lições aqui dentro da justificação de Abraão, que é a fé, pela fé que salva. Primeiro, a justificação, ela não vem por obras. Aí você deve estar com sua Bíblia aberta. Vamos ler do verso 1 ao 8, o que vai nos dizer. Romanos capítulo 4, do 1 ao 8. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele teria que se gloriar diante dos homens. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está lá no Salmo 32, verso 1 e 2 aí. Então, a justificação, isso precisa ficar bem claro para nós, que não vem por obras, porque existe a ilusão do mérito humano. Isso é uma ilusão. Eu e você pensarmos que temos méritos diante de Deus, nós não temos. É bem certo, eu não duvido disso, que Deus tem os seus prediletos. Quem são eles, pastor? Quero ser um também. Aqueles que têm mais intimidade com Ele, mas não para salvar. A predileção de Deus é para os que têm intimidade, para aqueles que estão mais junto, que buscam o Senhor, que estão orando, que estão jejuando, que estão querendo mais intimidade com Ele.
talvez como Pedro, Tiago e João, mas para salvar não existe predileto. Deus quer salvar a todos, mas não pelas obras deles, não por nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, isso é uma ilusão. O mérito humano é uma ilusão. O apóstolo Paulo, ele refuta aqui a ideia de que um homem pode alcançar salvação através dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços, ou das suas boas ações. Não. O homem só precisa de uma coisa: crer no Senhor Jesus e ser salvo. A casa será salva se a casa também crer, porque salvação é algo individual. Você crê nisso? Amém? E aí nós temos o exemplo de Abraão. Se Abraão, o maior patriarca de Israel, tivesse sido justificado por obras, ele teria do que se gloriar perante Deus? Não, perante os homens. Perante os homens. Mas, no entanto, perante Deus, porque, no entanto, perante Deus, ninguém pode se gloriar. Ninguém tem glória. E a gente pensa, e pode pensar nesse inteirinho, sobre a graça versus salário. O trabalho gera um salário. A própria Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, o trabalho gera um salário. É aquilo que eu recebo pelo mês que eu trabalhei, pelo dia que eu trabalhei, pela semana que eu trabalhei, pela quinzena que eu trabalhei. Algo que é devido por obrigação. Se eu prestei um serviço para alguém, para alguma empresa, aquela empresa tem a obrigação, aquele alguém tem a obrigação de me pagar. É uma obrigação, é algo que eu conquistei, eu tenho direito por causa dos meus esforços, é o salário. Da mesma forma, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, a justificação, contudo, não é um pagamento, mas, glória a Deus, é um presente imerecido. Amém? Porque é um favor, a graça de Deus é um favor imerecido que nós recebemos de Deus, concedido por Deus. Segundo lugar, a natureza da fé de Abraão, versos 9 ao 17, olha o que vai dizer: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Uma pergunta que Paulo está fazendo aos judeus, aos romanos, à igreja em Roma. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? É uma outra pergunta. Não. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Porque Abraão foi a sua salvação a sua fé foi imputada por justiça, ou a justiça foi imputada a ele pela sua fé antes da circuncisão, não foi depois. Amém? E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé. Aí sim, a circuncisão para Abraão, para os judeus, era o selo da aliança de Deus com o seu povo, e como Paulo diz aqui, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não incircuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não
são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso é maravilhoso. Então, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Me acompanha aí, verso 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Para o que Paulo está dizendo aqui. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, fé, o que a gente aprende aqui é que a fé, ela vem antes, ou deve vir antes das cerimônias. Abraão foi declarado justo muito antes de receber a circuncisão, que era o sinal da aliança, ou a lei de Moisés, muito antes. A justiça veio pela fé que ele teve na promessa de Deus. Abraão creu em Deus, queridos. Nós precisamos crer no Senhor. Nós, como igreja, precisamos crer em Deus. O povo lá fora, para ser salvo, precisa crer em Deus. E vir a ser transformado e transformada. Pai de todos que creem. Olha o título que Abraão recebeu. Patriarca, ele tornou-se o exemplo, tanto para os judeus circuncisos, quanto para os gentios, que somos nós, incircuncisos. Então, a justificação, ela é universal. Para quem compartilha dessa mesma confiança em Deus. Vou repetir. A justificação é universal para quem compartilha dessa mesma confiança em Deus. Terceiro lugar, a fé que crê no impossível. Verso 18 ao 22. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, que já era velho, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. É crer, queridos. Nós precisamos viver a fé que crê no impossível. Nós precisamos viver a fé que crê no impossível. Creia no impossível de Deus na sua vida. Porque é esperança contra a esperança. Diante das circunstâncias humanamente impossíveis, a sua idade avançada e a esterilidade de Sara, Abraão creu, mesmo assim, na promessa de Deus. Então, é uma lição para a gente.
nós termos essa fé que crê no impossível, é esperança contra esperança, é ter foco no caráter de Deus. Ele não focou nas limitações do seu corpo, do corpo de Sara, mas na fidelidade e no poder. Isso é tremendo. Ele focou na fidelidade e no poder de Deus, no poder daquele que havia prometido. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Não há ninguém que impeça os projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida desta igreja. Não há ninguém. Será que você consegue entender isso? E glorificou a Deus, porque a fé madura, ela glorifica a Deus. A fé madura, ela fortalece a gente a darmos glória a Deus. A fé madura fortalece ao dar glória a Deus, mesmo antes de ver o milagre acontecer. Ah, pastor, eu vou agradecer depois que acontecer. Não, agradeça antes, pela fé, no nome de Jesus. Vendo pela fé que crê no impossível, o milagre já nas tuas mãos. Por isso o apóstolo diz que a gente deve dar graças em tudo. Eu aumento mais isso para mim. Eu não dou apenas fé, graças a Deus em tudo. Eu dou graças a Deus em tudo e em por tudo. E eu confesso a vocês que eu estou muito bem. Deus nunca me decepcionou, nem nunca me decepcionará, mesmo quando Ele não faz aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Você está me entendendo? Amém? Quarto e último lugar, a justiça pela fé e pela morte de Cristo. Versos 23 ao 25. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Olha aqui, a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso, a justiça, ela é imputada, ela é dada, é ordenada, assim como a fé de Abraão foi creditada, ela foi imputada, é um crédito. A justiça de Deus para nós é um crédito, porque nós cremos. E assim como foi para Abraão, a ele como justiça, a justiça de Cristo é creditada a nós quando nós cremos. É a justiça de Cristo. E aí a gente tem isso, a gente tem como fundamento para isso a ressurreição de Jesus. Nossa justificação está firmada na morte de Cristo por nossos pecados, mas também, principalmente, na sua ressurreição para a nossa vitória. Eu vou repetir. Nossa justiça, ou nossa justificação está firmada na morte de Cristo por nossos pecados e na sua ressurreição para a nossa vitória. Porque sem a ressurreição de Cristo nós não teríamos a vitória sobre a morte. Diga assim: eu tenho vitória sobre a morte. Aleluia. A morte não tem mais poder sobre nós. Pastor, você está dizendo que a gente não vai morrer? Não se alegre tanto. Iremos morrer um dia se Jesus não voltar antes. Porque se Ele voltar, não precisamos passar pela morte. Mas iremos morrer. Mas só o nosso corpo. A nossa alma estará viva com Deus. Porque não iremos para o inferno. Não iremos para a esquerda. Nós iremos para a direita de Deus. Amém? O que? Deixa quieto.
Quero convidar você a ficar de pé e quero concluir o sermão. Hoje, nós vimos que a nossa história com Deus, ela não começa, queridos, com o que nós fazemos para Ele. A minha e sua história com Deus, preste atenção, não começa com o que nós fazemos para Ele, mas com o que Ele fez por nós. Isso é diferente. Nós aprendemos com Abraão que as obras, elas não nos salvam, que a fé nos conecta a Deus. Antes de qualquer ritual religioso que eu e você possamos fazer, e que a verdadeira fé, ela permanece firme, inabalável, mesmo diante do que humanamente é impossível. E aí, eu faço um apelo nessa manhã, para mim e para você, para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor. Porque quantos de nós ainda vivemos assim, esgotados? Talvez você esteja esgotado nessa manhã. Talvez você que esteja nos assistindo esteja esgotado, mente esgotada, desanimado, por causa de pecados, por causa de enrolações, por causa de engodos, sabe? E isso tentando provar para Deus que somos dignos do seu amor. Mas quantos aqui entram por aquela porta carregando o peso da culpa, achando que Deus os rejeitou? Quantos? Porque falharam essa semana. Mensagem de Romanos 4 é um convite para que a gente descanse no Senhor. Vou repetir. A mensagem de Romanos 4 é um convite para que a gente descanse no Senhor, porque nós podemos até errar, entrar por aquela porta desfalecidos, mas nós temos a certeza que aqui, pelo poder da palavra de Deus e pela presença do Senhor neste lugar, nós podemos ser e seremos restaurados. Amém? É um convite para descanso. Descansa no Senhor. A nossa justiça, ela não vem do nosso desempenho. Às vezes eu me maltrato tanto e o Senhor diz: meu filho, não faça isso com você. A palavra não é maltratar, mas como é que eu posso dizer? Em oração aos pés do Senhor, eu me humilho demais, talvez, por reconhecer o quanto sou pecador, queridos. Aí o Senhor diz: meu filho, não faça isso. Se humilhe diante da minha presença com adoração e louvor, é o suficiente. Reconheça os seus pecados, mas eu te valorizei. Deus está dizendo para mim e para você: eu te valorizo. Eu paguei o preço na cruz por você, eu te amo. Pensa nisso. Porque a nossa justiça não vem do nosso desempenho, ela vem tão somente de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para as nossas fraquezas, nós olhamos para as nossas fraquezas e para o tamanho dos nossos pecados, nós não precisamos nos desesperar, não precisamos desistir, porque nós temos Cristo conosco e nós vamos fazer como Abraão fez, apenas olhar para o tamanho, olhe para o tamanho e para a fidelidade do teu Deus, daquele que te fez a promessa. Amém? Então há um desafio de Deus para nós. Jesus, ele foi entregue por causa dos nossos pecados, e ele ressuscitou para que fôssemos declarados justos. O tribunal de Deus olhou para mim e para a sua ficha, preste atenção, mas por causa de Cristo, ele carimbou assim, pá,
justificado, por causa do tetelestai lá na cruz. Então, não tente pagar uma dívida que já foi cancelada, já foi paga pelo Filho de Deus. Apenas creia e descanse e viva em gratidão no nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Sofia aqui, fique de pé. Ela vai estar orando por nós nesse momento e também fazendo a abertura da EBD. Pode sentar.